Boa noite a todos. Continuo aqui no estudo e meditação de Romanos. O tema hoje é o mistério do endurecimento de Israel, uma coisa temporária. Versículo 25, capítulo 11. Paulo então diz que não queria que os irmãos fossem ignorantes do mistério, na versão de John Nelson Darby, do endurecimento, ou seja, da cegueira de Israel. É bem possível que pudéssemos crescer em orgulho, para que não presumais de vós mesmos, pensando que somos melhores que Israel. Deixa eu dar uma lidinha lá naquele versículo. Romanos 11. Aqui é o que mesmo? Deixa eu ver. 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio, em parte, sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Ele coloca aqui, entre parênteses, né, para que não presumais de vós mesmos. O irmão faz o comentário, né, porque é possível que pudéssemos crescer em orgulho, pensando que somos melhores que Israel. É apenas endurecimento, cegueira em parte, que aconteceu a Israel porque existe um remanescente que acreditou no Evangelho e que a cegueira somente continuará até que a plenitude dos gentios haja entrado. Isto se refere ao número completo de pessoas eleitas que crerão no Evangelho que está sendo pregado hoje, que é o Evangelho da Graça. O Senhor então levará a igreja para casa, ao céu, no arrebatamento. Tem as referências: João 14, 2 a 3, 1 Tessalonicenses 4, 15 ao 18. Depois disto, o Senhor retomará novamente com Israel e os judeus, então entrarão no tempo de angústia para Jacó. Jeremias 30, versículo 7. Também chamado de tempo em que a que está de parto tiver dado a luz. Miqueias 5, versículo 3. A grande tribulação também é chamada. Mateus 24, versículo 21. Por meio da pressão intensa desta provação, um remanescente de judeus, tementes a Deus, se converterão ao Senhor, em arrependimento sobre o pecado nacional de tê-lo crucificado. 2 Coríntios 3,
a parte A, do versículo 16. Veja também Isaías 53. Imediatamente, o véu que tem estado sobre seus olhos e corações se tirará. Só um momento. E olharão para mim a quem transpassaram e o prantearão em arrependimento. Zacarias 12:10. E então o Senhor abrirá uma fonte, figurativamente, para a purificação de seus pecados, pela qual eles serão restaurados a ele. Zacarias 13, versículo 1. E naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro, e dentre a escuridão e dentre as trevas as verão os olhos dos cegos. Isaías, capítulo 29, versículo 18. E novamente, e os olhos dos que veem não olharão para trás, e os ouvidos dos que ouvem estarão atentos. Isaías 32, 3. Isso tudo aqui falando da restauração dos judeus e, consequentemente, também de Israel, né? É importante a gente pensar nisso aí, e como o nosso Senhor Jesus, ele não abandona aqueles que são dele. Então, pensamento aí, quando ele fala lá em cima, que é para a gente não se achar melhor, é porque, né, apesar do povo ali, o judeu, o Senhor não está mais tratando com os judeus, e de eles terem, né, rejeitado o seu Messias, o Senhor aí, o povo judeu, né, ainda é o povo de Deus, continua sendo. E ele fala aí que tem uma cegueira, né, ou endurecimento do coração dele, em parte. Eu estava até lendo um texto hoje, e no comentário do irmão, ele fala sobre quando o Senhor Jesus, na cruz, ele fala para, né, os que estavam crucificando ele, né, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, é como se o Senhor estivesse ali já dando a eles, né, a possibilidade, né, de eles se arrependerem quando entenderem, né, o que fizeram, como é até falado aí no final do texto, entenderem que eles mataram, né, o Messias deles, e eles se arrependerem e se voltarem para o Senhor Jesus Cristo, né, o Messias. Que é o que vai acontecer, como está falado aí no texto, lá durante a tribulação, desse remanescente judeu que vai se arrepender desse pecado nacional deles, né, por ter crucificado o Senhor. Então, o povo judeu é o povo de Deus. Nós somos também povo, né, de Deus, mas um povo celestial. O povo judeu é um povo da terra, terrenal. Mas o que eu queria destacar aqui é que o Senhor, ele não abandona aqueles que são dele. Então, mesmo que às vezes nós possamos ser rebeldes ou cometer alguma coisa, algum ato que seja desagradável a ele, que não honre o nome dele, o Senhor vai tratar com a gente, vai cuidar, para que a gente não vá para longe, né? Então, ele vai sempre cuidar, assim como... Então, a gente não pode esquecer que mesmo
o povo judeu tendo feito isso, tendo cometido esse pecado nacional de matar o Messias, o Senhor ainda vai tratar com eles, né, para que aqueles que são dele, ele possa trazer, né, de volta para perto dele, né? Os que não são do Senhor, né, esses já estão, vamos dizer assim, não sei se puder falar a palavra condenado, mas já estão num caminho de juízo, né? Mas aqueles que são do Senhor, esse o Senhor sempre vai cuidar e vai tratar, e para que esteja sempre próximo a ele. Aí a gente lembra também da, da intercessão do nosso Senhor Jesus, que intercede por nós ainda hoje, e da advocacia dele também, né? E isso agora eu estou falando com relação à igreja, né? Aplicando a igreja, a nós hoje nessa dispensação. Então, aqueles que são deles, que são dele, ele sempre está cuidando. Intercessão, advocacia, e que é cuidando dos seus. A intercessão é o que o Senhor Jesus faz, né, diante do Pai por nós, para nos manter firmes, né, na fé e na caminhada cristã. E se a gente cai ou peca, e tem a advocacia dele que também, que ele vai agir como um advogado, assim, né, para, né, fazer com que nós possamos assim nos arrepender e confessar os nossos pecados a Deus e Pai, ao Senhor, né, e deixar. Então, é o Senhor Jesus sempre cuidando dos seus. E não é diferente do povo de Israel, né, do povo judeu. Apesar de que ele agora não está tratando diretamente com o povo, está tratando com a igreja. Mas, depois que a igreja for arrebatada, sair daqui, o Senhor volta de novo a tratar com o povo dele. Vamos aqui para o próximo tópico. As Escrituras afirmam que o Senhor virá de Sião e salvará Israel. Capítulo 11, 26 até o 32. Vamos lá. E assim, todo o Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. E este será o seu concerto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Assim que, quanto ao Evangelho, são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos pais. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Porque assim como vós também, antigamente, fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia pela desobediência deles, assim também estes
agora foram desobedientes para também alcançarem misericórdia, pela misericórdia a vós demonstrada. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Isto leva Paulo a uma terceira prova de que Deus não terminou com seu tratamento com Israel. A palavra de Deus, particularmente os profetas do Velho Testamento, afirma claramente que o Senhor salvará todo o Israel. Como isso claramente não aconteceu ainda, é uma promessa que ainda está para ser cumprida. Se Deus prometeu com sua palavra que fará isso, ele não pode voltar atrás. Se ele fosse voltar em sua palavra, então ele teria mais a perder do que Israel teria. Ele perderia sua honra e reputação e se mostraria ser um Deus que não pode ser confiado, já que ele não pode e não negará a si mesmo, sua palavra permanecerá. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, e não faria? Ou falaria, e não confirmaria? Números 23, 19. Ao dizer que todo Israel será salvo, sabemos pelo que Paulo já nos ensinou no capítulo 9, versículo 6 ao 8, que isso se refere a todos os verdadeiros israelitas. Isto é, aqueles que não têm apenas a linhagem de Abraão, mas também a fé de Abraão. O aspecto da salvação aqui não é apenas aquele da alma, mas também literalmente salvo de seus inimigos e estabelecido como nação no futuro, reino milenar de Cristo. Versículos 26 e 27. Paulo cita Isaías 59, de 20 a 21, como um exemplo de uma profecia que ainda precisa ser cumprida em conexão com a bênção nacional de Israel. Versículos 28 e 29, ainda falando aos gentios, Paulo mostrou que Deus tem bênção para Israel e para os gentios, mas de duas maneiras diferentes e em dois momentos diferentes. Ele diz: quanto ao evangelho, eles são inimigos por causa de vós. Os gentios podem agradecer a Deus por Israel ter tropeçado, porque isso lhes abriu a porta. Mas isso não significa que está tudo acabado para Israel. Ele diz: mas, quanto à eleição, amados por causa dos pais, e serão abençoados algum dia no futuro. Ele nos assegura isso, afirmando que, porque os dons e a vocação de Deus, em conexão com Israel, são sem arrependimento. Isto é, Deus não se arrependerá ou mudar de ideia do que prometeu a Israel. Portanto, as promessas feitas aos pais e as profecias feitas por seus profetas a respeito da bênção de Israel são certas.
Versículo de 30 a 32, Paulo conclui suas observações declarando que, quando se trata da bênção de Deus para o homem, seja para os judeus ou para gentios, tudo se resume à sua soberana bondade e misericórdia. Enquanto os gentios agora alcançaram misericórdia pela desobediência ou incredulidade de Israel, eles, Israel, também alcançarão misericórdia da mesma maneira no futuro. Assim, Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, incredulidade, para com todos usar de misericórdia. Por isso, o evangelho que Paulo pregou não entrou em conflito algum com as promessas de Deus a Israel. Três expressões usadas nas Escrituras em conexão com os gentios. Os tempos dos gentios. Lucas 21 ao 24. Refere-se ao período de tempo em que o trono do Senhor, que denota o seu poder no governo, 1 Crônicas 29 a 23, foi transferido para os gentios. Daniel 2, 37, capítulo 5, 18 a 19. Por conta do fracasso de Israel. 2 Crônicas 36, 14 a 21. Este período de tempo começou em 606 a.C. e se encerrará na aparição de Cristo. Lucas 21, 24 a 28. Os tempos dos gentios. Voltando aqui essa parte. E se encerrará na aparição de Cristo. Só esclarecendo que a aparição de Cristo aí não é o arrebatamento da igreja, né? Não é o arrebatamento. A aparição de Cristo aí é no final da tribulação, né, da grande tribulação. O Senhor Jesus virá, né, com os santos, com a igreja, com os seus santos, e vai estabelecer o reino. Vai virar, né, e vai pisar lá no Monte das Oliveiras, lá em Israel, né, do mesmo lugar onde ele subiu para a glória lá, que os discípulos todos viram, da mesma forma ele voltará e ali pisará ali na terra lá de Israel, no Monte das Oliveiras, e assim vai livrar Israel de todos os seus inimigos que vão estar atacando Israel ali naquele momento, e vai estabelecer então um reino ali, onde ele é o Messias, né? Então essa aparição aí se refere a isso, não a arrebatamento, tá bom, irmãos? Já é no final da tribulação isso aí, quando o Senhor Jesus vem, realmente todo olho verá
todos verão ao Senhor Jesus Cristo, né? E ele virá com poder e glória. O governo da Terra durante esse tempo passou por 4 sucessivos impérios gentios: os babilônios, os medos e persas, os gregos e os romanos. Durante o governo romano, Deus introduziu um interposto chamado celestial da Igreja pelo Evangelho como um parêntese em seus tratos com a terra, após o qual o trono do Senhor será novamente dado ao Israel redimido e estabelecido em Jerusalém, quando Cristo reinará como rei sobre toda a terra. E aqui as referências: Jeremias, Daniel, Zacarias, Salmos. Outro ponto aqui, sobre os gentios. A plenitude dos gentios. A gente já viu aqui, para não confundir, né? Os tempos dos gentios. Agora, a plenitude dos gentios. Romanos 11, 25. Refere-se ao número completo de pessoas eleitas que crerão no Evangelho da graça de Deus, pregado hoje entre os gentios. Mais um ponto. A riqueza dos gentios. Romanos 11, versículo 12. Refere-se ao especial favor que Deus estendeu aos gentios, dando-lhes a oportunidade de ouvir o Evangelho. Então, apenas para corroborar com essa questão dos gentios, esses 3 pontos, o primeiro ponto que fala os tempos dos gentios, refere-se à estátua que Nabucodonosor sonhou. Daniel, capítulo 2, é mencionado ali, podemos até ler. Daniel 2, 37. Eu acho que é um pouco mais para frente, onde ele começa a falar da cabeça de ouro. Não, um pouco mais para trás. Pode voltar um pouco mais.
Então Nabucodonosor teve um sonho, Daniel interpretou esse sonho, e a cabeça da estátua era de ouro fino, seu peito e os seus braços de prata, o ventre e as coxas de cobre, as pernas de ferro e os pés de ferro em parte de barro. Então a cabeça fala do império ali, que teve, como o irmão menciona até ali nessa passagem, são os 4 reinos sucessivos impérios, né? Primeiro o babilônico, que é a cabeça, os peitos de prata, os medos e os persas, e o ventre e as coxas de cobre, que fala dos gregos, e as pernas de ferro, o Império Romano. E os pés é ferro misturado com barro, que fala lá em Apocalipse que o mundo vai se maravilhar daquele que foi ferido por chaga mortal. Que é o Império Romano revivido, e o barro fala da semente humana, né, que é a mistura das nações, né, e com certeza se refere à questão de imigração, né, semente humana, né, que são aqueles que vão de uma nação para outra, né, ou de um continente a outro. Então, as nações que foram colonizadas, né, por imigrantes. E fala das Américas aqui também, que tem parte dessa semente humana, que vai ser o barro, vai fazer parte do barro. Então, o tempo dos gentios, os tempos dos gentios, voltando lá para o livro, diz respeito a essa estátua que Nabucodonosor sonhou, que fala desses 4 grandes impérios, e um deles será revivido, que é os pés. Quando que será revivido o Império Romano? No período de tribulação. Então, esses 4 grandes impérios já passaram, e falta ainda os pés dessa estátua, que diz respeito ao período de tribulação. E depois, no final do período de tribulação, como o irmão Wesley falou, se dará a aparição do Senhor, ele virá para estabelecer o seu reino, e, obviamente, antes do período de tribulação ocorrerá o arrebatamento, como o irmão falou, não pode confundir uma coisa com a outra. Então, no final do período de tribulação, o Senhor vem para estabelecer o seu reino, é a sua aparição, e aí sim encerra a estátua que Nabucodonosor sonhou, e encerra os tempos dos gentios. Voltando por livro ali, se o irmão puder botar nos tópicos de novo, o segundo tópico, aí fala da plenitude dos gentios, né? E daí está falando quando o último, que diz respeito, o último eleito que fará parte da igreja crer, aí a plenitude dos gentios haja entrado. Então, aí acabou essa plenitude de gentios. Ela entrou agora, completou, né? Então, quando o último crer, estará completo o número de pessoas eleitas para crerem no Evangelho da Graça, estará completa a igreja, a noiva de Cristo. E a riqueza dos gentios, vamos poder botar um pouquinho para cima, aí diz respeito a esse capítulo 11 que nós estamos lendo de Romanos, que justamente fala do fato de Israel ter rejeitado seu Messias e a bênção ter ido aos gentios. Então, isso foi a riqueza para os gentios, né? Porque eles tiveram oportunidade de ouvir o Evangelho. Se os judeus não tivessem rejeitado o seu Messias, os gentios não teriam tido riqueza. Mas sabemos que isso é uma impossibilidade, né? Porque, como Paulo termina esse capítulo 11, vai dizer profundidade das riquezas, né? Tanto da sabedoria como da ciência. Então, era o propósito de Deus encerrar todos debaixo da desobediência, tanto judeus quanto gentios, para com todos usar de misericórdia.
Doxologia de Paulo. Vamos ver primeiro lá. Versículo de 33 a 36. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Nesse ponto, Paulo atingiu o ápice da verdade na epístola. Como um alpinista que alcançou o pico da montanha, que estava subindo e se vira para olhar para trás, para ver até onde ele chegou. Paulo olha para o rastro de misericórdia e graça que ele expôs nos capítulos anteriores. E, espontaneamente, irrompe em uma doxologia. Isso aqui no entre chaves, né, colchete, sempre me atrapalha. Vamos ver aqui logo. O que é essa doxologia? Doxologia provém do latim doxologia, que por sua vez vem do termo grego doxa, que significa opinião ou glória, com o sufixo logia, que se refere à expressão oral ou escrita. Portanto, doxologia é uma expressão oral ou escrita de louvor e glorificação. Continua aqui. Irrompe em uma doxologia de louvor a Deus por sua sabedoria e caminhos. Nada poderia ser mais apropriado para tal história de graça. Ela descreve o que deveria ser a reação de todo cristão. Nesta doxologia, vemos que o coração do apóstolo está cheio de louvor e admiração pelo grande plano de Deus para salvar e abençoar tanto judeus como gentios. 7 grandes atributos de Deus são mencionados: as riquezas, a sabedoria, a ciência, os juízos, os caminhos, o intento, que é a mente, e o conselho de Deus. Todas essas coisas trabalham juntas para garantir nossa bênção de uma maneira que está além do entendimento.
Paulo termina reconhecendo que todo bem e bênção tem sua fonte no próprio Deus. É tudo dele. Tudo o que ele trouxe para a bênção do homem é por ele. E finalmente retornará para ele, para a sua própria glória. Isso mostra que Deus é a fonte de todo bem, o agente de todo bem e o objeto de todo bem. Tudo foi planejado para trazer glória a Ele e trará glória a Ele no dia da manifestação de Cristo. Paulo justamente conclui a doxologia com um caloroso Amém. Assim seja. Nós cristãos, temos um grande privilégio, eu posso chamar de uma grande bênção que o Senhor nos deu, o Senhor Jesus Cristo, e Deus, nosso Pai. Claro, né? Primeiro, a salvação, que veio através do Senhor Jesus Cristo, mas com relação a essa glória que está sendo, né? Paulo está expressando aí nesse louvor, e eu queria relacionar com a questão, por exemplo, da aparição de Cristo, que a gente falou, né? E está sendo comentado aqui, dessa restauração de Israel, mas os cristãos, hoje, ele tem essa bênção, esse privilégio de poder, né, já ter diante da sua vista, ele poder olhar e ver a Cristo em glória. A gente faz isso, né, por fé, mas não deixa de ser, vamos dizer assim, por estarmos fazendo isso por fé, e aí não estamos vendo ele, vamos dizer assim, fisicamente, isso não deixa de ser menos agradável a ele, menos, vamos dizer assim, menos do que quando a gente estiver vendo ele fisicamente, né? Porque é por fé. Aí tem que lembrar, né, que o Senhor Jesus falou para Tomé, né, quando, depois que o Senhor Jesus ressuscitou, e Tomé não estava com os discípulos, quando o Senhor Jesus apareceu ali, no meio dos discípulos a primeira vez. E Tomé não acreditou, e disse que só acreditaria quando visse, tocasse e tudo mais. E depois que o Senhor Jesus assim aparece, e ele tá também, ele toca e tudo, o Senhor Jesus fala para ele, né? Porque viste e creste, né, Tomé? Mais bem-aventurados são aqueles que não viram, né, mas creram. Então, mais bem-aventurado. Mas outra coisa importante e interessante desse privilégio que os cristãos têm hoje, e que, né, por ser uma coisa de fé, né, as pessoas, o mundo não se dá conta, e muitas vezes a gente pode até muitas vezes desanimar, porque o mundo não está dando conta, não está percebendo isso, como nós percebemos. Mas isso é o mundo, é o que é normal do mundo, não querer saber das coisas de Deus e ser contrário a Deus. Mas a última vez que o mundo viu ao Senhor Jesus Cristo, né, foi numa cruz, pregado numa cruz e morto. Depois disso, ressuscitado, né, só aqueles que eram dele. Só aqueles que eram do Senhor Jesus o viram assim. E nós o vemos também assim hoje. Acho que está em Hebreus, se não me engano, fala assim, não o vemos, porém, deixa eu abrir aqui,
Hebreus capítulo... Hebreus 2:9. 2:9, né? Hebreus 2, capítulo 2, verso 9. Irmão. Aí, vemos, porém, um pouquinho antes, 8. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que lhe não esteja sujeito. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Desculpa, irmão, estou aqui um pouco gripado. Mas, olha o que está falando aí, Hebreus. Nós já o vemos o Senhor Jesus coroado de glória e de honra. Como é que nós vemos ao Senhor Jesus assim, né? Pelos olhos da fé. Né? O mundo, né? Ele viu o Senhor Jesus crucificado e morto, pronto. Mas da próxima vez que eles verem o Senhor Jesus, que é lá na aparição, que aí o Senhor Jesus vem com a igreja, aí com os santos, né, do Antigo Testamento, todos, né, que salvos ali, né, o mundo vai ver essa glória e essa honra, né, esse poder dessa pessoa maravilhosa que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí todos vão ver, né? Então, nós temos esse privilégio hoje de podermos já agora ver o nosso Senhor Jesus, conhecer Ele e saber, né, que é nele e por Ele que todas as coisas foram feitas e que tudo foi criado por Ele e para Ele, né? E também Tiago fala Tiago fala assim que todo dom perfeito, né, e toda boa dádiva vem do alto, do Pai das luzes. Acho que é assim que está lá em Tiago. Deixa eu abrir aqui, para não falar errado. É Tiago, capítulo 1, verso 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Então, esse conhecimento aqui, né, foi dado a nós, essa luz aí, Pai das luzes, né, do nosso Pai das luzes, nos deu todo esse privilégio, essa bênção de termos esse conhecimento dessa pessoa do Senhor Jesus Cristo, da sua glória, que nós já vemos agora, que ele, né, em glória, nós não vemos, né, crucificado ali na cruz, morto, a gente lembra, sim, né, na sua ceia e tudo mais, mas como vemos agora, ele não ficou crucificado, ele não ficou na cruz, ele não ficou no sepulcro, né, ele não ficou lá, ele ressuscitou, né, e subiu aos céus, né, está hoje à direita do Pai, em glória, em toda a glória. Então, nós vivemos assim, e é um grande privilégio para nós, e um motivo, né, e um motivo de nós estarmos sempre assim, rendendo graças, louvor ao nosso Deus e Pai, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que temos diante de nós essa pessoa, né? E o mundo não. O mundo está em trevas, e como está falando de Israel, né? Também o próprio povo de judeu hoje, também na sua, como Paulo falou em Romanos também, né? Na sua cegueira, como é que ele fala? Temporária? Não lembro, esqueci agora que ele fala lá em Romanos 11. Na sua cegueira, né? Temporária, vamos dizer assim, eles também não veem esse Jesus. Nem veem e nem esperam
acham também que o seu Jesus está lá na sepultura, né? E o que é que a gente vê hoje? Um povo, né, na sua terra, mas cercado por inimigos, onde, né, eles, vamos dizer assim, não é uma nação que pode se impor diante das outras nações, né, como um povo de Deus, porque está ali em rebeldia, né, em desobediência, e o Senhor também, né, depois vai tratar de novo com eles, para trazer eles para a correção, para o arrependimento, né, e se voltar para o seu verdadeiro Messias, o seu Senhor, o Senhor Jesus Cristo. Né? Porque até por um falso Messias eles vão ser enganados, né, no tempo da tribulação. Então, hoje eles estão lá, né? Qual é a capital, né, de Israel hoje lá? Alguns irmãos podem pensar assim, Jerusalém não, a capital é Tel Aviv. Porque a própria, que seria a capital deles, seria Jerusalém, a verdadeira capital, vamos dizer assim, né? De quando eles realmente dominavam ali tudo, quando Deus estabeleceu eles ali, e estabeleceu Jerusalém como um local de adoração, onde tem o templo, vamos dizer assim, seria a capital deles, né? Mas hoje a capital deles é uma outra cidade, porque a Jerusalém está lá, sem templo, né? E tomada por gentios que ficam o tempo todo, né? Trazendo medo sobre eles, com guerras e lutas e outras coisas mais. Mas, né? Só para concluir, nós temos esse privilégio, irmãos, essa grande bênção de termos diante de nós essa pessoa maravilhosa, Senhor Jesus, e termos essa luz de conhecer todas essas coisas e saber, né, que independente do que o mundo fala, do que o mundo pensa, a gente sabe qual é o fim disso tudo quando o Senhor, né, vai reinar, né, sobre essa terra aqui e vai, né, mostrar toda a sua glória. E graças a Deus que a igreja, né, que é a sua noiva, vai estar junto com ele para também, para que as pessoas também vejam, através da igreja, a glória de Cristo. Não é ver nenhuma glória nossa, é ver em nós a glória de Cristo. Toda a glória é dele, né? Nós não temos nada de nós mesmos, bom, vamos dizer assim, o que possamos mostrar. Como fala lá na doxologia de Paulo ali, no final de Romanos. Quem primeiro deu a ele para que ele, né, devolvesse? Quem? Né? Nenhum de nós. Tudo que nós recebemos dele foi se merecermos, sem termos dado nada a ele que merecermos ele ter nos dado a salvação ou qualquer outra bênção. Né? Foi ele que quis fazer assim. Né? Por amor e por graça, ele nos deu. Isso aí. Três grandes doxologias paulinas. Doxologia pela sabedoria de Deus, que já lemos Romanos capítulo 11, 3 a 36.
Doxologia, pelo amor de Deus. Efésios capítulo 3, versículo 20. Efésios 3, 20 e 21. Ora, há aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse glória na Igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Pelo amor de Deus aqui. Doxologia pela graça de Deus. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 17. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus seja honra e glória para todo sempre. Amém. O que os irmãos acham aí? A gente vai partir para o capítulo de 12 até o 15. A gente encerra esse aqui para ir com calma na próxima reunião, se assim o senhor permitir. Pelo horário, sim, viu, Dal? Então, tudo bem. Só deixar registrado isso aqui. Então, ok, irmãos.